Ok, estamos de volta aqui com Frente a Frente, conversando hoje com o relator da PEC dos precatórios, que essa semana aí é o assunto lá na Câmara Federal, o deputado federal paraibano, Hugo Mota, que está aqui conosco, que hoje pela manhã, o deputado, inclusive, teve uma reunião dos republicanos, é isso? Teve uma discussão aí para as eleições de 2022. Conta pra gente qual é o encaminhamento aí dos republicanos nas eleições de 2022. Olha, primeiro respondendo a sua pergunta, Luiz, anterior a essa questão de disputar o governo do Estado, eu acho que nós temos que ir entabulando nossos projetos de acordo com o tempo em que estamos vivendo. Eu não gosto muito de ficar refém de coisas que não estão tão próximas e você acaba prejudicando de se decidir e se movimentar de acordo com o que o momento presente exige de você. Então, o nosso foco nesse momento, e já entrando na segunda pergunta, é estruturar o partido. Eu acho que qualquer projeto futuro, ele passa pelo fortalecimento da legenda e é isso que nós temos feito. Fizemos reunião na manhã de hoje com os pré-candidatos a deputado estadual do nosso partido, estavam lá 12 nomes, homens e mulheres de serviços prestados à Paraíba, pessoas com potencial, com capacidade. Foi a primeira reunião, mas nós queremos chegar nos 37 candidatos que a chapa permite lançar, cumprindo a cota das mulheres e estabelecendo as demais lideranças que estarão na nossa chapa. Então, nós estamos muito confiantes que vamos ter, se Deus quiser, a partir de fevereiro de 2023, uma bancada numerosa, forte, na Assembleia Legislativa. Bem como temos também o objetivo principal, que é de buscarmos, no mínimo, 2 vagas para a Câmara dos Deputados. Eu tenho entabulado conversas com demais lideranças, com deputados de mandato, para que a gente possa, com isso, construir uma equação que o republicano seja viável para que essas pessoas venham se filiar, essas lideranças venham para o nosso partido. Então, o nosso objetivo nesse momento é tentarmos fortalecer primeiro a legenda, para que com a legenda fortalecida, a chapa de estadual montada, a chapa de federal montada, competitiva e filiarmos novas lideranças, a gente possa ir para o processo de participação na chapa majoritária. Nós vamos em etapas e vai chegar o momento que o partido vai querer ser ouvido sobre a formação de chapas, porque entendemos que vamos ter as condições no momento certo, que isso fosse resolvido, que eu acredito que é só lá para meados do ano que vem, o Republicanos tenha condições de contribuir na chapa majoritária do governador João Azevedo para a eleição de 2022. Para ficar claro, o apoio do Republicanos, do deputado Hugo Mota, na reeleição do governador João Azevedo, isso está, enfim, concretizado? Está amadurecendo. Nós somos da base do governador João Azevedo, o governador vem administrando bem a Paraíba, nós enfrentamos a pandemia de forma muito competente, apesar dos óbitos que tivemos, mas o sistema de saúde da Paraíba não colapsou como outros estados, infelizmente, tiveram essa realidade. Nós temos um governador que investe muito em programas de estradas, na segurança pública, na saúde, na educação. O governador tem tido cuidado com as contas públicas. A Paraíba hoje, Luiz, é rating A. Você só tem 2 ou 3 estados na federação que estão nesse nível de controle das contas públicas, porque nós temos um governador que, antes de tudo, é um técnico, é um cara que é preocupado ali com o dia a dia da gestão da máquina pública. Então, entendemos que o governador está indo bem, está tocando bem o Estado, tem uma base forte de apoio na Assembleia. Lá em Brasília também ele conta com a maioria do apoio dos deputados federais, dos senadores. Então, eu vejo que o governador tem pavimentado bem a sua reeleição e o nosso partido quer estar junto desse projeto. Agora, repito, nós vamos no momento certo, com o tamanho que o nosso partido, assim eu espero, terá na eleição do ano que vem, podermos diretamente discutir a formação da chapa majoritária para que, com isso, o Republicanos possa contribuir ainda mais com o nosso Estado. Você está querendo dizer que o Republicanos também pretende indicar o nome para a chapa de João Azevedo? Sim, estou dizendo isso de maneira muito clara, que nós temos o desejo de participar da chapa majoritária. Eu já ia lhe perguntar, como é que você conseguiria, assim, se você fosse fazer alguma sugestão ou orientação ao governador, como é que o governador está tendo alguns problemas, na verdade, até por excesso de indicações. O deputado federal Efraim Filho quer ser senador, o deputado federal Aguinaldo Ribeiro, sendo ali pelo progressista também indicado para ser candidato ao Senado, veneziano Vital do Rego, Adriano Galdino. Eu já ia perguntar, como é que você acha que o governador deve resolver essa chapa? Entenda bem, nenhum partido vai deixar de querer o seu espaço em detrimento de outro. Cada um tem a sua própria estratégia e tem o seu próprio desejo e o seu planejamento para aquele ano.
O critério que o governador tem que levar em consideração é o único critério que a democracia nos coloca e deixa muito claro e que todos obedecem, que é o critério de estar na majoritária quem tem tamanho para isso e quem tem voto para isso. Quem tem tamanho político. Não tem outro critério. O critério tem que ser voto, não tem outro. O que é que aquele partido tem? Quais são as lideranças que aquele partido tem? O que é que ele agrega? Quem são os nomes que estão lá? Esse é o critério que tem que ficar muito claro, que o governador tem que levar em consideração, porque qualquer um outro não se sustenta perto desse. Então, por que é que Luiz vai aceitar que Hugo seja o nome e não ele? Não, Luiz vai aceitar porque Hugo tem um tamanho político maior do que o de Luiz. Se não for esse o critério, o Luiz não vai ter outro que convença. Porque qual é o outro que se justifica? Aí só se for preferência pessoal. Aí isso aí talvez e quando não caia bem. E quando todos basicamente conseguem aí ter, enfim, serem iguais. Aí tem que ser confiança, tem que ser credibilidade, tem que ser imagem, tem que ser tudo aquilo que uma composição de chapa majoritária precisa para ser vitoriosa. Então, além de voto, tem que ter a imagem boa, tem que ter critério, tem que ter trabalho, tem que ter serviço prestado, tem que ter militância no Estado, tem que ter apoio de prefeito. Tem que ser indicado do Sertão? Tem, eu acho que também é um critério. Eu acho que o Sertão naturalmente vai reivindicar o seu lugar na chapa. Nós temos lá uma quantidade importante do eleitorado. Temos lá municípios grandes, como Patos, Souza, Cajazeiras, Pombal, São Bento, Catolé do Rocha, Princesa Isabel, Conceição do Piancó, Itaporanga. Nós temos uma região que tem representantes em todos os níveis e que naturalmente quer discutir a chapa majoritária. Não dá para o Sertão ficar olhando apenas as duas maiores cidades resolverem como é que vai ser a chapa majoritária e a gente prestar só para votar e não prestar para ser votado. Esse é um critério que eu acho que tem que também ser levado em consideração pelo governador. Então, nesse combo, eu vejo que o Republicanos vai ter, na minha avaliação, muita propriedade para colocar no momento certo isso. Nós não somos um partido que está querendo apenas aparecer para criar uma dificuldade para vender facilidade, não. Eu estou dizendo aqui que nós estamos no projeto do governador João Azevedo, mas nós queremos ser ouvidos, nós queremos poder colocar com franqueza a nossa posição e que se respeite o tamanho do partido. Porque, Luiz, o meu trabalho dioturnamente tem sido, além dessas minhas atividades em Brasília, estar com lideranças políticas no Estado, poder agregar. Eu não quero estar num partido para que eu seja presidente o resto da vida, para que só esteja eu ou algum parente meu próximo ao partido. Não. Nosso partido vem com uma concepção diferente. Ter rodízio, oxigenar, novas ideias, novas lideranças, novos nomes, democratizar espaços, capilarizar a força do partido. Nós não estamos chegando pensando meramente como é que eu vou escapar na outra eleição. Não, não é isso. Nós queremos, sim, sobreviver politicamente, mas nós temos um compromisso maior, um compromisso com o Estado, de pessoas que acreditam no nosso trabalho, que veem a nossa forma de fazer política e que têm procurado o nosso partido. O partido tem crescido, graças a Deus, pela minha forma transparente de tocar as coisas e ser ali uma pessoa que procura ser justo na condução do partido. Porque não tem outra forma de você crescer. Você falou uma palavra, uma expressão aí chamada, você falou no tempo certo. Primeiro, perguntar que tempo é esse, e segundo, principalmente, a pergunta você acha que os outros aliados do governador se precipitaram nessa, enfim, disputa ferrenha em relação à indicação da chapa? Eu acho que o tempo é após a janela partidária, quando cada partido vai saber realmente o que é que vai ter, quem é que vai ser a sua chapa de estadual, a sua chapa de federal, onde é que as lideranças vão, digamos, se espalhar, em quais legendas essas lideranças vão se espalhar, para que possa, após isso, o governador começar a tratar da formação da chapa. Eu não creio que o governador forme a sua chapa majoritária há quase um ano da eleição. Eu nunca vi isso. Já vi chapa ser formada ali na convenção, perto da convenção. As coisas irem acontecendo e se encaixando daqui para lá, até porque não é bom para o governo focar em eleição agora. Acho que o governador tem muitos desafios antes, muitos problemas que precisam ser resolvidos, obras para serem feitas, inauguradas, uma série de planejamentos que o governador tem em diversas áreas para poder fazer entregas à população, se consolidar cada vez mais como um bom gestor. Esse é o maior desafio do governador. E se eu pudesse dizer a ele no momento alguma coisa, eu diria que ele não antecipe a discussão, porque a antecipação, já respondendo à sua segunda pergunta, ela está consolidada no Estado. Principalmente, não vejo na questão de governador, mas na questão de senador, nós sabemos que já tem candidaturas ou pré-candidaturas postas. Eu brinco sempre, hoje mesmo na reunião,
conversando com os demais amigos do partido, eu dizia, parece quando você conversa com a liderança política lá do município, que a eleição é domingo que vem. Né? Tá uma ansiedade muito grande para isso, e na minha avaliação isso não é bom para o Estado, não é bom para ninguém. Mas é fato que o processo foi antecipado, mas não é pelo fato do processo ter sido antecipado que formação de chapa majoritária deve também ser antecipada. Eu acho que quem antecipou o processo faça o seu trabalho, arque com as consequências disso. Nós estamos tendo que tratar da eleição também de forma bem antecipada, não havia necessidade disso, mas paciência, está colocado, mas não vejo isso como motivo para o governador antecipar a sua decisão, e ele deve, no momento, focar na gestão, focar no governo, contar com seus aliados como conta conosco, podermos melhorar o nosso Estado em todos os aspectos, para que ano que vem, naturalmente, o seu nome surja para a reeleição e ele venha disputar numa condição mais confortável, com o Estado equilibrado, com um leque de aliados objetivados à sua reeleição e, com certeza, poder, com isso, formar uma grande força de coalizão em torno do seu nome. Você está entre aqueles que consideram que o senador veneziano Vital do Rego quebrou essa relação de confiança com o governador João Azevedo, ou você acha que não, natural, essa divergência aí em algum momento, mas que o senador ficará com o João? Eu acho que o que vem acontecendo entre o senador veneziano e o governador João Azevedo, tenho acompanhado pelos portais de notícias, não são problemas que justifiquem um rompimento. Eu acho que uma boa conversa, uma conversa franca, olho no olho, não é, uma análise do cenário possa remediar essa situação. Né? Pelo menos eu penso assim, eu não vi de ambas as partes nenhum gesto de agressão ou de quebra da relação, né? Pelo menos até onde eu sei. Então eu acho que tudo isso com diálogo se resolve. Agora o governador está naturalmente buscando agregar forças ao seu projeto. É natural que qualquer um que estivesse na cadeira de governador e que almeja por direito ser reeleito, que ele possa dialogar com novas forças e novas lideranças. Eu ia lhe perguntar, objetivamente, o ex-prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues, tem aí essa informação, essa especulação, que ele estaria já conversando com o governador João e poderia ir ali para a base do governador João. Primeiro, lhe perguntar muito claramente, você é a favor ou contra esse movimento? Olha, eu tenho uma boa relação com o ex-prefeito Romero, entendo que ele é uma das principais, se não for a principal liderança de Campina Grande, que é o segundo maior colégio do Estado, saiu fortalecido da eleição, fez o seu sucessor em primeiro turno, que é o prefeito, meu amigo Bruno Cunha Lima, e Romero é, sem dúvida alguma, a liderança política de expressão no Estado. E eu acho que Romero está vendo o processo um pouco passar, e a oposição ela vem desarrumada desde a eleição de 2018, quando então o governador Ricardo Coutinho conseguiu fazer o sucessor, que foi o governador João Azevedo, ele desorganizou a oposição de um jeito que até hoje a oposição não se encontrou. Acho que a Paraíba concorda com isso. E Romero está vendo muito, eu acho, que esse tabuleiro um pouco desarrumado, mesmo tendo sido lançado como pré-candidato a governador, tem capacidade para isso, foi bom prefeito, mas ele está vendo a oposição desajustada. Ele não consegue colocar uma campanha para governador na rua sozinho. É muito difícil a eleição de governador, Luiz. Você sem capilaridade, sem lideranças espalhadas pelo Estado, dificilmente você consegue colocar uma campanha dessa na rua. E Romero deve estar analisando, depois desses possíveis estremecimentos aí com o veneziano, porque eu acho que é um pouco incompatível ali os dois no mesmo lugar, né, pelo menos até então, mas é natural que essas conversas elas aconteçam. Eu vejo que está todo mundo conversando com todo mundo. Quando vem sair na imprensa, Luiz, há tempos é que a conversa já se deu. Nós sabemos como funciona a política. Você sabe mais do que eu pela experiência que tem e o acompanhamento que faz do dia a dia da política. Quando uma conversa sai, né, a gente sabe que ela... já está pelo menos 2 semanas de atraso no mínimo. Já tem mais conversa quando a gente descobre. Então, eu acho que está todo mundo conversando com todo mundo, mas acho legítimo e natural o governador buscar fortalecer o seu projeto, buscar aí agregar ainda mais lideranças na sua construção. A gente está falando de Efraim Filho, estamos falando de Aguinaldo Ribeiro, estamos falando de veneziano, estamos falando de Romero, estamos falando, como você anunciou aqui, de republicanos, né, de Hugo Mota, também do Sertão nessa chapa. E você disse, olha, o critério é voto e, enfim... Claro, não tem outro. E é tamanho para isso. No caso dos republicanos, não é disputa pelo Senado, não seria isso? Ou seria... Não, até então nós queremos discutir a questão majoritária.
O Senado, eu vejo a disputa já um pouco poluída, sob o ponto de vista dos nomes colocados. Não é? Até então, nós estamos também em processo de conversa, a não ser que mais alguma liderança venha para o partido que deseja disputar o Senado. Né? Isso precisa ser conversado antes, porque também eu jamais irei prometer uma liderança que, se ela se filiar, ela vai ser candidata a alguma coisa, se isso não estiver bem acertado, porque não é do meu feitio fazer política prometendo aquilo que não se pode fazer, né? Aquilo que eu não posso fazer, eu não faço de maneira alguma. Mas até então a nossa discussão seria em torno da vice. Eu vejo que a vice do governador, ela precisa ter esse critério geográfico, precisa ter, além do critério geográfico, como eu disse, alguém com potencial eleitoral para agregar, para somar, e precisa ter alguém com uma imagem que agregue positivamente ao governador, porque vai, sem dúvida alguma, ser olhada pela população essa formação da chapa. O prefeito de Patos, Naboa Vanderlei, poderia ser um desses nomes? O prefeito está muito dedicado à gestão local. Ele encontrou a prefeitura numa situação muito difícil, não está sendo fácil esse início, está num processo lá de reajuste das contas da cidade. Patos viveu aquela instabilidade de ter tido 4 prefeitos dentro de um mandato, e o prefeito está nesse processo de recuperação da credibilidade que a cidade precisa ter para poder, com isso, conseguir colocá-la nos trilhos do crescimento e do desenvolvimento. Então, sair sem ter cumprido essa tarefa seria, da parte do prefeito, uma falta de compromisso com aquilo que ele se comprometeu com a população na eleição do ano passado. Eu não tenho dúvida que, se ele não estivesse na prefeitura, ele seria um dos nomes pela liderança que ele tem ali na região das Espinharas. Então me resta perguntar sobre a ex-deputada Chica Mota. Mas ele foca, na verdade, no momento agora, na gestão. A ex-deputada Francisca Mota... Inclusive, uma decisão judicial favorável recentemente. Isso, eu acho que assim, o tempo está sendo, como temos, bíblico, né? Há tudo para... há tempo para as coisas, né? Há tempo para tudo debaixo do reino dos céus, e Deus tem trazido para nós essa possibilidade de demonstrar à Paraíba as injustiças que foram cometidas contra a ex-prefeita Francisca Mota e contra nosso grupo político lá na eleição de 2016. Eu entrego muito a Deus, procuro não trazer essa discussão para a politização. Eu acho que as respostas elas têm que ser dadas no âmbito dos tribunais, pela questão jurídica, pelos advogados, mas eu não tenho dúvida que logo, logo, num curto período de tempo, isso já começa a acontecer. A Paraíba vai saber realmente quem sempre esteve com a verdade acerca dos fatos. Então, o foco dela Luiz, a eleição para deputada estadual. Ela deve ser candidata pelos republicanos a deputada estadual. Nós sempre tivemos, né, lá em Patos, um representante na Assembleia, a cidade sempre teve. Hoje, com a saída do prefeito Naboa, há uma cobrança por esse nome. É natural que o nome dela surja pela história que ela tem. Ela foi 5 vezes deputada estadual, foi vice-prefeita, foi prefeita e tem todas as credenciais pelos serviços prestados que tem de defender a nossa cidade, a nossa região na Assembleia. Então, o foco dela agora é esse. Mas aquilo que eu lhe disse, Luiz, aqui no início, quando começamos a falar um pouco de política, que eu não queria um partido para estarmos eu e meus parentes mais próximos, vai justamente sobre essa discussão. Não será o nome do Republicanos, obrigatoriamente, o deputado Hugo Mota ou alguém ligado ao deputado Hugo Mota familiarmente. Será o nome do partido com o tamanho político para isso. Resta ao partido ter a competência de filiar essas lideranças, e é isso que nós estamos buscando fazer, para que a gente possa apresentar um nome que não obrigatoriamente seja o meu ou de alguém familiarmente ligado a mim. Tá. Bom, em nível nacional, uma discussão aí há alguns dias de que o Republicanos pudesse aí estar numa fusão ou numa federação junto com o Progressista, enfim, com partidos ali mais do centrão, que o Progressista, inclusive, espera aí uma filiação do presidente Jair Bolsonaro. Você está trabalhando em que tese nacionalmente falando, deputado? Eu acho pouco provável que a federação ela saia envolvendo o nosso partido, porque nós temos a dificuldade quando você tem partidos médios ali, que tem bancadas espalhadas por todos os estados da federação, como é o nosso caso, como é o caso do Progressistas, como é o caso do Partido Liberal, como é o caso do PSD. Nós temos dificuldade de federação nesses partidos, porque a federação é praticamente uma coligação que dura 4 anos e passa pela eleição de prefeito. Então, é muito difícil você encontrar 2 partidos que consigam se alinhar em 27 estados.
porque você vai ter muitos conflitos. Porque, por exemplo, se isso aqui fosse na Paraíba, falaram lá numa federação entre progressistas, republicanos e PL. É difícil conciliar esses interesses. Por exemplo, aqui no Estado não seria fácil. Então, isso se repete em outros estados da federação. Então, eu acho que esse instrumento da federação, ele vai se dar muito mais entre partidos menores ou entre um partido médio, grande e um partido menor por causa desses conflitos espalhados Brasil afora. Então, nós tivemos uma reunião na última segunda-feira, onde esse tema foi tratado, e grande parte da bancada, quando se falou sobre isso, tem essa preocupação, porque cada um quer discutir a questão nacional, mas olha primeiro para o seu umbigo, né? Ver se é bom para você, aonde você faz política. E as discussões lá, elas foram no sentido de que os republicanos têm que se esforçar para fazer sua chapa sozinho mesmo, que a gente tem que ir para esse desafio e sair da eleição, assim como saímos na eleição passada. Nós fomos, além do PSL em 2018, o partido que mais cresceu, porque o PSL teve a onda Bolsonaro. E nós não tivemos nada. Foi a organização, foi a liderança do presidente Marcos Pereira, foi a força dos seus deputados que fez com que o partido crescesse 10 deputados. O PMDB caiu para metade, o Progressista diminuiu, o PSD diminuiu. Mas vocês não vão lavar as mãos para a disputa presidencial. O presidente, vocês ficam com quem? Não, nós vamos discutir isso no momento certo. Nós estamos hoje na base do presidente da República. Nós temos ministros no governo, o ministro da área social, o ministro da cidadania, o deputado João Roma, que é do nosso partido. Então, nós estamos na base do presidente, mas nós não queremos antecipar essa discussão eleitoral. Vamos aguardar primeiro as movimentações que vão acontecer e, no momento certo, nós vamos definir. E nós temos que, administrativamente, na minha avaliação, ajudar nesse momento, Luiz, porque tem uma população que está aí assustada com tudo que vem acontecendo. Nós estamos num momento de pós-pandemia, com pessoas vivendo em dificuldade, com o poder público e os ocupantes de cargos públicos sendo muito cobrados acerca das soluções que a população precisa. E se nós não tivermos na cabeça de que, antes de se discutir em quem a população vai votar, a população precisa daqueles que já foram votados na eleição passada, nós vamos estar indo contra uma maré de mais de 200 milhões de brasileiros que precisam morar num país mais justo, num país melhor, num país com as contas públicas ajustadas, num país que cuida do social, num país que cuida da vacinação, num país que quer vencer essa pandemia. É isso que a população espera nesse momento e não a discussão sobre em quem você vai votar no ano que vem, porque nós voltamos para o início aqui da conversa. O tempo de se decidir isso não é agora. Bom, eu ia perguntar assim, para a gente fechar o próximo bloco, já vou deixar a pergunta aqui. O governador João Azevedo, você já falou que vai aí no apoio à reeleição, está discutindo aí a composição de chapa e tudo. Você acha que ele deve necessariamente fazer toda a articulação para estar no palanque do ex-presidente Lula aqui na Paraíba ou não? Deve defender aí uma terceira via. A gente vai rapidinho para o intervalo comercial e na volta a gente fecha aqui com o deputado Hugo Mota respondendo essa pergunta e a gente fechando aqui o frente a frente. Um minutinho a gente está de volta. O Laboratório Maurílio de Almeida está espalhado por todo lugar. Além das unidades próprias, estamos em clínicas, hospitais e até em shoppings. Você pode fazer seu exame normalmente em qualquer unidade. Tem sempre um Maurílio no seu caminho. Pesquise no nosso site ou redes sociais. Lembre-se, o seu tempo é agora. O seu exame tem que ser para já. Laboratório Maurílio de Almeida. Mais de 40 unidades por toda a Paraíba. Quando o assunto é velocidade, a Tele dispara na frente. A internet mais rápida da Paraíba está com uma oferta imperdível. Aproveite agora o plano de 400 MB por apenas R$ 99,90 e você ainda recebe Wi-Fi e streams grátis. É conexão rápida de verdade. Dispare na velocidade da Tele e assine já. Tele, internet de fibra. Ok, estamos de volta aqui com Frente a Frente, conversando hoje com o jovem deputado Hugo Mota, deputado federal pela Paraíba, dos republicanos. O deputado, tem telespectadores aqui mandando aqui algumas mensagens dizendo o seguinte: como foi mesmo a sua resposta em relação a estar no seu roteiro? Você tem desejo algum dia de ser governador da Paraíba? Olha, Luiz, como eu disse aqui, eu procuro sempre ser refém do tempo que estamos vivendo. Eu não quero colocar planejamentos que estão um pouco distantes. Essa discussão não está na pauta para agora, né?
Mas é claro que todo e qualquer militante político que disputa eleição, que está ali no seu dia a dia, a relação política, você sonha sempre em disputar cargos majoritários, né? E é natural que esses cargos majoritários se deem ou para o Senado Federal ou para o governo do Estado, se naquele momento, né, eu digo sempre assim, sonhar a gente sonha, mas a gente tem que construir a condição para o sonho se realizar. Se essa construção ela se der sob o ponto que eu tenha condições de vir a disputar a eleição majoritária, é claro que eu desejo sim disputar a eleição majoritária, mas no momento certo, com um nome consolidado, que os paraibanos possam analisar que eu posso ser útil em um cargo majoritário ao meu Estado, que aprovem o meu trabalho como deputado federal, porque é muito isso que vai dizer se eu vou ter uma candidatura viável, se eu vou ter uma candidatura competitiva ou não. E se eu não conseguir atingir isso, eu vou ter que entender que eu tenho que seguir fazendo política de uma outra forma. Mas eu costumo dizer que tudo no seu tempo, com calma, com serenidade e sabendo o tempo certo de se decidir acerca desses temas que impõem a gente uma decisão também pessoal. Não é uma decisão só pessoal, mas ela é também pessoal. E tempo é o que você tem aí de sobra. Para a gente fechar, João Azevedo, fazer de tudo para estar no palanque do ex-presidente Lula ou não precisa, não é bem assim? Olha, eu vejo o cenário nacional, Luiz, cada vez menos interferindo no cenário local. Porque hoje o eleitor sabe separar muito isso. Antigamente você tinha eleições, e aqui eu vou dar um exemplo, para senador e governador, onde você tinha um governador bem avaliado e o senador ia junto. Hoje, na Paraíba, na eleição passada, elegeu um senador da base do governador, que foi o senador veneziano, e elegeu uma senadora da oposição, que foi a senadora Daniela. Então, o eleitor está cada vez mais criterioso, ele está sabendo quem é quem, ele não vai a reboque de alguém. Então, eu vejo que essa questão nacional, ela está muito antagônica. Você tem um eleitorado de Bolsonaro radical, reativo à esquerda, você tem um eleitorado do presidente Lula também antecipando a eleição e principalmente por todas as absolvições que ele teve nesses últimos dias, eles têm batido também forte, o presidente desponta bem nas pesquisas que têm saído. Então eu vejo cada vez mais esse confronto entre Bolsonaro e Lula. Acho que os dois, nenhum tem interesse na terceira via, um quer enfrentar o outro, porque se uma terceira via surgir, na minha avaliação, pode ganhar de qualquer um dos dois, porque entra sem ser rejeitado, como cada um deles dois está sendo, porque você tem o anti-Bolsonaro e você tem o anti-Lula. Então, no final, se o segundo turno for entre os dois, você não vai votar pelo que você quer, você vai votar pelo que você não quer, né? Que essa é a pior escolha que tem, né? Que você não vota porque você concorda com as propostas de candidato A ou candidato B. Você vota porque você não gosta de fulano, ou porque você tem uma rejeição muito grande às práticas é um antivoto dele. É um antivoto, né? Então isso, na minha avaliação, faz com que coloque o governador numa disputa que ele não tem por que entrar. Eu não acho que o eleitor de Bolsonaro rejeite João, nem que o eleitor de Lula rejeite João. Estrategicamente, talvez aqui, pelo fato do presidente Lula ter um índice de voto maior do que Bolsonaro, sob o ponto de vista do que a população tem se manifestado, temos que aguardar um pouco a eleição chegar, como o presidente Lula vai se apresentar à população brasileira, se a economia vai estar do jeito que está, se vai melhorar, se esse auxílio vai poder influenciar em alguma coisa. Então ainda tem muita água para passar por debaixo da ponte, mas se eu pudesse analisar de forma fria, eu acho que o governador tem que focar no Estado. Essa questão do plano nacional, ele tem que escolher o seu candidato, não estou dizendo que não tem que ter posição, política a gente tem que ter posição para ganhar, para perder, para agradar ou para desagradar, mas você tem que ter lado, né? Então defendo que o governador tenha lado, mas não busque trazer essa discussão nacional para cá, porque eu acho que na minha avaliação ele tem o que perder, porque ele não é uma pessoa rejeitada. O governador não é um cara com a cara de Lula. Você olha para João e vê Lula? Não. Você olha para João e vê Bolsonaro? Não, muito distante disso. Mas você vê ele como um técnico, um cara que vem tocando o Estado com responsabilidade, e eu acho que trazer essa discussão nacional para cá, para ele não é bom. E ele deixar os seus deputados, os seus partidos, apoiarem os seus candidatos. E ele ali ter o seu candidato. Porque ele pode também ter um candidato que não seja Lula nem Bolsonaro, não é? Então, assim, eu não vejo essa necessidade de dizer, João só se reelege se tiver com Lula. Não acho isso. Eu acho que
talvez possa ajudá-lo se ele tiver com Lula, mas não vejo isso como uma condição dele correr na frente para declarar apoio, como se foi colocado um dia desses, ficaram comparando, porque o presidente participou de um ato aqui, outro ali, não falou com ele. Eu acho que o governador tem que focar na gestão, na qualidade do seu governo, que é isso que vai, no final, levar o governador a disputar a eleição numa condição mais confortável. O paraibano, a paraibana que nos assiste, nesse momento, quer votar num governador que cuide bem do nosso estado aqui. Então esse é o foco que eu acho que o governador deve ter na eleição e fazer a escolha do seu candidato, mas não deixar o debate nacional contaminar o debate estadual. Tá aí, deputado Hugo Mota, queria agradecer sua presença aqui no Frente a Frente, desejar boa sorte aí na condução dos trabalhos a partir de amanhã em Brasília. Obrigado. Eu que lhe agradeço, Luiz, a oportunidade, né? A primeira vez que eu venho aqui ao Frente a Frente, um programa bacana, que a gente conversa na noite das segundas, onde as famílias já estão em casa, podendo aí analisar um pouco a questão política. É também para as pessoas que gostam de política, um momento ali de lazer, né? De acompanhar esse dia a dia nosso que é bem dinâmico e também uma oportunidade a gente fazer essa prestação de contas do nosso trabalho em Brasília. Espero aqui ter respondido a todos os questionamentos e me colocar sempre à disposição quando for chamado por você, convocado aqui pelo nosso sistema Arapuã, estar sempre presente para darmos satisfação ao povo da Paraíba, que é o responsável por nos colocar nos cargos que ora ocupamos. Que Deus abençoe a todos e até uma próxima oportunidade. Bom demais. Fortes revelações, amanhã tem repercussão certamente aí, viu? Bom, a você o nosso abraço, muito obrigado pelo carinho da sua audiência e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.